Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi, aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails contando suas dúvidas, suas crises existenciais, coisas que vocês acham que eu ou a galera dos comentários pode te ajudar e nós damos o nosso melhor pra te tirar dessa. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, não se esqueça de curtir se você gosta aqui do Mimimi e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E se você quiser aparecer no Pare de Mimimi, manda um e-mail pra mimimi@gabifadel.com. Então vamos para o primeiro e-mail. Oi Gabi e pessoal dos comentários, tudo bem? O meu nome é X e eis o meu mimimi. Há 4 anos eu saí de casa para fazer faculdade. Fui para outro estado, fiz pedagogia e voltei para o meu estado assim que me formei. Não voltei para casa dos meus pais porque esse nunca foi o plano. Então eu consegui um emprego em uma escola particular na capital do meu estado, ficando a umas 4 horas da casa dos meus pais. O problema começa aí. Durante a faculdade, eu tinha certeza de que queria fazer isso da vida. Ensinar crianças parecia a minha missão. Mas, na real, não está sendo bem assim. Comecei trabalhando o dia todo, com 2 turmas de 4 anos. E isso acabou comigo. Eu não tinha tempo para respirar, já que eu chegava em casa e tinha que dar conta de planejar aulas, corrigir coisas, produzir materiais, enfim. A escola que eu trabalho foi inaugurada esse ano e acho que isso contou muito para o meu surto, já que tudo que os pais dos alunos falam, a direção acata, por medo de perder alunos e os professores acabam ficando com muitas demandas nas costas. Eu estava com uma turma de tarde muito grande, não conseguia trabalhar, falar, estava sempre sem voz e descontente. Além dos surtos e do quase burnout no 3º mês de trabalho. Então pedi para sair de um turno e seguir só trabalhando com a turma da manhã. Comecei a fazer uma pós-EAD e faço o resto do trabalho à tarde. Pelo menos eu consigo manter a minha mente mais saudável e a minha casa limpa. Eis mais uma questão. Eu recebo muito pouco. Tão pouco que eu não consigo bancar o aluguel. Literalmente é comer ou ter onde morar, kkkk, o desespero. Para a glória, o meu pai me deu o aluguel de presente de formatura esse ano, antes de tudo começar a desmoronar. Mas, mesmo assim, eu não consigo juntar nada para realizar meus sonhos, para viajar, para viver, sair do lugar. Eu achava que amava a minha profissão, mas eu não me sinto realizada. Não sei até que ponto isso tem a ver com todo o contexto da escola, mas eu não me vejo fazendo isso mais. PS, meu problema não é em si as crianças, mas salas cheias, não ter voz, literalmente, estar sempre estressada, sempre ter uma cobrança absurda nas minhas costas. Eu não quero passar a minha vida assim, acredito que isso não é viver. Agora chega um ponto importante. O meu pai tem uma empresa e está precisando de uma pessoa que fale inglês para trabalhar. Eu receberia mais do que aqui em um trabalho mais calmo, onde eu poderia juntar o meu dinheiro, pois poderia voltar a morar com os meus pais e não arcar com comida e aluguel. O que me pega muito é que eu amo onde eu moro atualmente. É pertinho da praia, tem uma vibe legal. Eu também amo meus pais e nos damos bem. Mas acho que coloquei na minha cabeça que voltar pra trás é estar regredindo, sei lá. O que você acha, Gabi? Eu volto pra casa pra viver uma vida mais tranquila e conseguir juntar dinheiro pra realizar os meus sonhos? Continuo morando aqui e trabalhando em um lugar que suga as minhas forças? Desisto da minha carreira que está só começando para entrar em outra? Eu gostaria muito de uma opinião de fora. Enfim, desculpa o textão, espero que tenha dado para entender. Obrigada por ler, beijos. Menor que 3. Não é possível que quando você escreveu esse e-mail, você não chegou nessa conclusão sozinho. Tipo assim, as opções são: eu vou continuar me matando num trabalho que eu não consigo sequer pagar as minhas contas, eu não consigo me manter, eu continuo dependendo dos meus pais pra me manter. Trabalho esse que eu nem gosto, eu me sinto péssima fazendo, só porque, é legalzinho morar sozinha. Sendo que você nem consegue morar sozinha com o seu trabalho. Nem é isso que está te permitindo morar sozinha. Enquanto você tem uma oportunidade de trabalho que vai ser muito mais tranquila, você vai ter tempo para fazer suas coisas, você vai ser, obviamente, uma pessoa mais feliz, você vai conseguir guardar mais dinheiro, e aí, com o tempo, você vai conseguir, de fato, se manter sozinha. Porque uma hora vai chegar que você vai ter dinheiro guardado, etc, etc, e vai conseguir bancar o seu próprio aluguel. Sim, me parece uma decisão tão óbvia, sabe? Por que eu não voltaria pra casa dos meus pais? Porque eu sinto que é regredir. Isso não existe! Que ódio que as pessoas entram nessa noia. Juro, eu tenho ódio. Porque assim, quem foi que criou o que é que a vida tem que ser? O que é regredir ou não? Se você estar mais feliz é regredir, quem foi um bosta que inventou isso? Eu só tenho a vida que eu tenho hoje porque eu pude voltar pra casa da minha mãe, sair, do meu aluguel de São Paulo, voltar pra casa da minha mãe, pra economizar esse dinheiro e conseguir viajar e estar em outros lugares.
Sim, foi isso que me permitiu ser nômade, foi isso que me permitiu viver a minha vida e tal. É porque quando eu volto pro Brasil, eu tenho a casa da minha mãe pra estar. Eu sinto que é uma segurança tão incrível você ter esse privilégio, sabe, de ter uma família que te acolhe, que você gosta de estar junto e que você pode sempre voltar e saber que você pode ir, você pode ter as experiências que você quiser, você pode fazer as suas loucurinhas, que você tem uma casa pra onde voltar, que independe, porque eu acho que é difícil a gente pensar, sei lá, pelo menos pra mim, né? Pensar que eu tenho uma casa quando eu tenho um aluguel pra pagar, sabe? Mas eu tenho a casa da minha mãe, né? E aí eu sempre sinto que eu tenho uma casa pra voltar. Então, assim, eu acho que é uma coisa, assim, que te dá uma segurança, te dá um chão, sabe? Um suporte tão grande. E não é uma coisa que todo mundo tem, sabe? Então, por que não aproveitar essa oportunidade ao invés de ficar pensando que você tá regredindo na vida? O que é regredir na vida? Isso é literalmente uma coisa que não existe. A vida não é linear, não existe uma lista de coisas numa ordem correta que você tem que fazer. É a pior coisa que você pode fazer pra sua vida, é achar que você tem que seguir uma ordem das coisas e que se você sair dessa ordem, se você fizer uma coisa que você já fez antes, você tá regredindo. Assim, é a pior coisa. É coisa de gente... Vou falar, foda-se. É coisa de gente burra. Não seja burro. Oi, Gabi, espero que esteja bem. Pode me chamar de Victoria, tenho 19 anos. O meu mimimi começou há alguns bons anos. E, primeiramente, preciso de contextualizar de toda a situação. Meus pais foram casados por cerca de 16 anos. Eles se divorciaram no final de 2020 e foi um período bem conturbado pra mim, pois não foi um divórcio nada amigável. O meu pai foi muito infiel com a minha mãe durante boa parte do casamento. Desconfio que provavelmente durante o casamento inteiro. E por eu ser a filha mais velha, eu sempre tinha uma pulga atrás da orelha com ele. Acabei sendo eu quem descobria as traições. Já achei fotos e vídeos íntimos com outra mulher no PC dele. Já peguei conversas no celular. Enfim, é uma longa lista. Eu já sabia que isso rolava desde mais ou menos 2017, mas eles só se separaram em 2020. A partir daí, o meu pai foi morar com uma outra mulher que foi amante dele durante muito tempo, enquanto ele ainda era casado com a minha mãe. Vamos chamá-la de Laura. Desde 2021, então, o meu pai e a Laura estão morando juntos. Já frequentei bastante a casa deles, afinal, até eu fazer 18, a guarda entre os meus pais era compartilhada. E, sinceramente, eu não tenho nada a reclamar da Laura. Sempre me tratou muito bem. Acho ela uma boa pessoa, mesmo com esse desvio de caráter de ficar de olho no carrinho alheio. Meu mimimi mais recente começou no ano passado. Um dia, o meu pai levou eu e a minha irmã mais nova pra sair. E, junto, ele levou uma amiga dele. Logo de cara, a situação não cheirou bem. E eu já me toquei do que estava acontecendo ali. Mas preferi não me manifestar. Afinal, quando era com a minha mãe, ele sempre dava um jeito de me fazer parecer mentirosa, ou de fazer parecer que o que eu tinha visto era um mal entendido. Então eu resolvi deixar quieto. De vez em quando ele mexia no celular do meu lado, e não fazia questão de esconder que estava falando com essa mulher. Uma conversa cheia de coraçõezinhos e apelidos carinhosos. Era bem óbvio pra mim que aquilo estava acontecendo de novo. E eu preferi me calar, já que, na minha visão, a minha madrasta também precisava colher o que plantou anos atrás. Alguns meses atrás, uma das filhas da minha madrasta me mandou mensagem perguntando se eu sabia de algo sobre o meu pai ser infiel. Porque toda a família já estava desconfiando e de saco cheio dele. Afinal, além de trair, ele não ajudava em nada dentro de casa e vivia pegando dinheiro da minha madrasta, já que ele dizia que nunca tinha. Eu me compadeci com o que ela disse, pois com a minha mãe foi da mesma forma. Acabei contando tudo que eu sabia pra ela, e não deu outra. Em 2 dias, essa bomba acabou explodindo em cima de mim. Ele veio me questionar pelo WhatsApp, me tratando como se eu tivesse feito algo muito errado. Mas peraí, a filha da sua madrasta falou que era você? Porra, que arrombada também, né? Que arrombada. Eu surtei na hora, pois foi como se eu estivesse revivendo toda a história de anos atrás novamente. Ele querendo me tirar de maluca, nunca assumindo as coisas que faz, mesmo com provas. E ali eu percebi que ainda tinha muito ressentimento pelas coisas do passado. Acabei bloqueando ele sem nem responder direito. Isso já faz uns 5 meses, e ultimamente eu tenho pensado muito sobre. Às vezes eu sinto falta da companhia dele, mas sinceramente não sei se eu consigo superar essa situação e perdoar. O meu pai é uma pessoa muito mentirosa e manipuladora, do tipo que mente sem necessidade alguma, como se fosse um hábito. Isso já faz parte dele. Não consigo mais acreditar em muita coisa que ele diz, pois com o passar dos anos eu também descobri uma série de outras traições durante o tempo que ele passou com a minha mãe. Ele traiu ela durante toda a gravidez da minha irmã mais nova com a Laura, e isso me decepcionou demais.
É como se eu tivesse criado um nojo da pessoa que ele é. Porém, eu ainda tenho apego às memórias do passado. Às vezes eu me pergunto se estou sendo cruel demais com ele ou se estou respeitando meus sentimentos de frustração com toda essa situação. Minha avó paterna é super católica e quando descobriu que eu bloqueei ele, me mandou vários áudios de mais de 5 minutos me dando sermão, dizendo que os filhos precisam honrar os pais e que eu vou morrer ou ter uma vida bem miserável por simplesmente ter bloqueado meu pai. Isso me tira tanta paciência, pois eu estou sendo tratada como se eu fosse errada da história, quando eu não fiz nada. Eu tenho certeza que ele fica enchendo a cabeça dela pra dizer essas coisas. Me ajuda, Gabi. Eu não sei se eu tento perdoar, porém, mantenho a distância. Ou se deixo as coisas como estão e sigo a minha vida como eu tenho feito. Desde já, eu agradeço a você e o pessoal dos comentários. Menor que 33. Eu não acho que exista uma coisa certa a se fazer nessa situação. Eu acho que o que existe é o que é certo para você nessa situação, sabe? Se você acha que isso abala profundamente o jeito com que você sente a sua relação com o seu pai, sabe? Pelo fato de que ele te tira pra maluca, né? E aí ele fica puto com você, sendo que ele te coloca nessa situação, né? Assim, ele te dá um problema pra você carregar, que é apresentar a amante pra você, que é um puta de respeito, né? Com a sua madrasta, sua ex-madrasta agora, e te coloca numa situação dessa e ele espera que você simplesmente carregue isso com você e não faça nada sobre, sabe? Sendo que ele é a pessoa que fez o negócio errado. Eu entendo de você ficar muito chateada com ele, mas eu também entenderia de você pensar, cara, ele é meu pai. E apesar disso, eu amo ele, às vezes ele pode ter sido um bom pai pra você. As pessoas, elas são muito mais complexas, né, do que só você apontar pra uma pessoa e dizer se essa pessoa ela é uma pessoa boa ou ruim. E pode ser que seu pai seja um bosta com as relações amorosas que ele tem, né? As mulheres que ele se relaciona amorosamente. É um merda, ele não respeita elas, ele é um escroto, etc. Mas pode ser que ele seja um bom pai pra você. Pode ser que ele tenha sido uma pessoa presente, pode ser que vocês gostem muito da relação que vocês têm, pode ser que ele seja uma boa pessoa em várias outras coisas. Porque a pessoa é ruim em uma coisa não significa que ela vai ser ruim em todas as outras coisas. E aí é de você entender como você se sente em relação a isso, como você se sente em relação ao seu pai. Se você quiser manter uma relação com ele, de você impor certos limites nessa relação. É você ter as suas coisas que você quer que não aconteçam muito bem delimitadas. Eu não quero que você me apresente ninguém, eu não quero ficar sabendo de nada, eu não aprovo isso, eu não quero fazer parte disso. E ele entender que ele tem que respeitar isso e que ele não pode contar nada, ele não pode te apresentar ninguém. Isso acontecer, você não vai guardar pra você porque você se sente mal. Pra trabalhar desse jeito, dessa forma. Mas se você acha que o seu ressentimento é muito grande, você acha às vezes que você precisa de um tempo também nessa relação, sabe? Você tem direito a ter isso também. Porque eu não acho que existe uma coisa certa ou errada pra fazer nessa situação. É muito de como você se sente, sabe? Em relação a tudo isso. E não de dizer, não, você deveria perdoar o seu pai. Eu não acho que ninguém tem que perdoar ninguém. De verdade. Acho que se você quiser carregar para o seu túmulo o ódio que você sente de uma pessoa, é o seu ódio pra sentir. Ai, meu Deus, mas não pode ficar alimentando sentimentos ruins. Gente, não existe um sentimento ruim ou um sentimento positivo. Isso daí é uma coisa que a gente cria, nós, na nossa humanidade, o nosso conceito de humanos, criamos que certas coisas são boas ou ruins. Mas as coisas, elas são só coisas. E os sentimentos que a gente sente são sentimentos só. E a gente tem que saber sentir os sentimentos todos, na sua amplitude de sentimentos. Que quanto mais a gente deixa pra não sentir as coisas, mais a gente não processa esses sentimentos. Então, se você quiser sentir o remorso, sentir a raiva, sentir coisas ruins, muitas aspas nos ruins, sinta, sabe? Não conseguiu processar o negócio, não conseguiu perdoar, olha pra aquela pessoa, ainda tem raiva, então não tem aquela pessoa na sua vida, sabe? Foda-se, não tem que perdoar ninguém se não quiser perdoar. Deixa perdoar pra Jesus Cristo. Você, mero ser humano, assim, não quer perdoar, não perdoe. Foda-se. É seu. O sentimento é seu pra você fazer o que você quiser. Então, assim, vai do que você sente. E aí, o que você sente? Você acha que a presença do seu pai na sua vida e você avalia, assim, o seu pai como um pai na sua vida, você acha que isso é uma coisa que é maior do que essas situações e essas coisas que ele fez com outras pessoas? Ele fez com pessoas que você ama, ele fez com a sua mãe. Você toma as dores da sua mãe e tem raiva do seu pai? Ou você consegue separar
essas coisas e entender que o que aconteceu entre eles talvez não tenha nada a ver com você. É como você se sente nessa relação e não algo que é certo ou errado. Olá, Gabi, eu me chamo Rai e estou vivendo uma situação que eu não sei se eu tô louca ou se é real. Recentemente eu comecei meu doutorado na UF em Niterói. Eu moro bem longe, vou apenas uma vez na semana para as aulas. Tem algumas opções bem ruins de condução, como por exemplo, pegar ônibus, metrô e barca. Eu fazia exatamente isso. Só que eu conseguia pegar menos coisas, porque eu estudei na UF também em Niterói. E eu sou do Rio, e aí eu pegava um ônibus, uma barca, e aí depois eu andava até a UF, né? Às vezes no calor inimaginável, mas enfim. Mas, incrivelmente, tem um ônibus que vai direto pra Niterói e que só sai 2 vezes por dia. Ai, que bom. Sem mais delongas, na terceira vez que eu peguei esse ônibus, ao descer, um menino me abordou. Parecia que ele já tinha me reparado no ônibus e me esperou descer pra falar comigo. No momento, até pensei que ele iria me oferecer serviço de dentista. Por que dentista? Desses que ficam na calçada, mas não. Ele me perguntou se eu iria pra UF. Eu disse que sim e ele começou a caminhar comigo. Ai, pessoa chata. Até aí não parece tão estranho, mas foi desde o princípio. Ele parece ser daquelas pessoas extremamente antissociais. Eu mal consigo entender o que ele fala, de tão baixo e pra dentro. E mesmo assim, ele se encheu em conversar. Não sei quais foram as intenções dele ao vir falar comigo, mas desde então eu tentei cortar na conversa todas as expectativas que ele pudesse ter sobre mim. Ele tá na graduação, tem 22 anos, eu sou 4 anos mais velha. Ah, e um detalhe, eu sou casada. Acho que isso eu não cheguei a explicar pra ele, mas eu uso uma aliança na mão esquerda, claramente uma aliança. Até então, eu achava que ele era neurodivergente, então tentei conversar e não ser preconceituosa. Mas aí veio a segunda vez, e foi quando eu comecei a estranhar. Ele sempre desce do ônibus antes, porque, não sei por que cargas d'água, sempre faz viagem ao lado do motorista, porém sem conversar nem nada. E quando eu desci do ônibus, ele tava lá, me esperando pra descer. Pra deixar claro, eu sou bastante lobo solitário. Gosto de fazer as coisas sozinha, andar sozinha, e às 8 da manhã eu definitivamente não quero conversar. Mas lá estava ele, me esperando. Só que dessa vez eu tinha uma forma de fugir. Ia passar numa lanchonete e depois no mercado. Então eu disse: hoje eu vou ter que passar numa lanchonete e no mercado, pode ir? E ele me respondeu: não, eu te acompanho. Que ódio! Qualquer pessoa normal entenderia que eu queria andar sozinha. Não convidei, falei um bom dia, bem mal encarado, e mesmo assim ele insistiu. Quando chegamos na universidade, ele pediu o meu número. Eu dei o número certo porque eu fiquei com medo dele testar na hora. Eu tinha acabado de ver isso num filme. Mas assim que ele me mandou mensagem, eu não respondi e bloqueei. Porra, mas que diferença faz, sério? Daí vai continuar encontrando com o cara e vai continuar sendo, tipo assim, awkward. Talvez o cara até te pergunte se você bloqueou ele. Era melhor não ter passado o número. Era melhor ter falado que não queria do que fazer isso. Eu sou muito bobinha e tenho dificuldade de dizer não. Pô, a gente percebeu. Mas conversei com as minhas amigas e meu marido, sim, óbvio que eu contei tudo pra ele. E eles disseram que da próxima vez eu tenho que falar que eu quero ir sozinha. Gabi, eu não costumo ser exagerada nem nada, mas juro que esse menino me dá medo. Tanto que na terceira vez eu deixei ele saltar do ônibus, onde eu também desci. Percebi pela visão periférica que ele ficou me esperando, e eu desci bem mais longe, só pra não ter que trombar com ele de novo. Além disso, nem sento mais na frente do ônibus, só pra ele não me ver logo que entra. Você acha que eu tô paranoica? Devo continuar me escondendo ou devo trombar com ele e dar um fora? E se eu der um fora bem claro, pode ser perigoso? Me ajuda, por favor. Beijos, menor que 3. Eu sou uma pessoa que eu não assumo o perigo antes do perigo acontecer. Eu, sinceramente, sinto que a vida ela é melhor dessa forma. Inclusive, nada nunca me aconteceu. Então, assim, sigo não assumindo o perigo e vivendo uma eterna ansiedade, a não ser que a situação se apresente à minha frente. Então, eu acho que surtar antes da hora, só porque é um cara um pouco estranho, não vale a pena, tá? Eu também acho que você saber impor os seus limites é uma coisa que é extremamente favorável a você e a sua segurança. Porque a galera que é mais estranhinha, a galera que está procurando uma vítima, não gosta de procurar vítimas que parecem que vão revidar. Uma pessoa que parece que vai gritar, chamar atenção, que vai bater de volta, que não vai ser uma pessoa submissa. Então é melhor que você sempre imponha as suas coisas, porque isso evita te te colocar em situações que daí, enfim, sejam perigosas, entendeu? Existem vários estudos de entrevistas
com caras que cometeram vários crimes contra mulheres, sabe? E eles sempre procuram vítimas que parecem pessoas mais quietinhas, mais submissas, mais tímidas. Pessoas que não se impõem tanto. Então, você ser uma pessoa que tem uma presença e que sabe impor as suas vontades é preferencial pra você. Vai te tirar de situações assim. Então, saber dizer não é uma das melhores coisas que você pode fazer como você, por mulher, tá? Então, você pode considerar isso um treino. Ao invés de você evitar ele, é você estar com fone de ouvido, o cara continuar falando com você, você virar e falar assim, desculpa, hoje eu quero andar sozinha, você me desculpa, eu não tô afim de conversar. Falar não e tal, é isso, entendeu? A pessoa, ela tá vindo falar com você, uma pessoa que ela não conhece, que você não deve nada pra ela tem que estar preparada pra ouvir um não. E é isso. Por exemplo, às vezes acontece comigo aqui, é uma coisa que não acontece no Brasil muito, pelo menos não comigo. Às vezes eu tô andando aqui, eu tô andando sozinha assim na rua e vem um cara falar comigo. E eu estou literalmente andando na rua, não é nem tipo como se eu não estivesse fazendo nada. Tô andando na rua e vem um cara falar comigo. E às vezes eu tiro, eu tô sempre de fone de ouvido, eu tiro, né, pra ouvir o que a pessoa tá falando, que às vezes eu, sei lá, deixei cair alguma coisa, qualquer coisa assim, né. E aí o cara fala, ai, oi, tudo bem? Eu quis falar com você porque eu te achei muito bonita. Eu falo, ah, obrigada. Eu boto fone de ouvido e continuo andando e foda-se. Te devo alguma coisa? Agora eu sou obrigada a falar com você? Sou obrigada a parar o que eu tô fazendo? Eu não. Então, assim, aprender a se impor nessas situações, muito melhor. Muito melhor. Então, assim, eu sou a favor de você impor os seus limites com ele. E aí, se você sentir uma vibe estranha depois, alguma coisa, aí você começa a tomar outras atitudes. De ver se você vai ter que pegar 5 tipos de transporte diferentes pra chegar na UF. Enfim, mas em primeiro lugar, eu não diria pra você continuar fazendo essas palhaçadas assim, transtornando a sua vida pra evitar o cara, sabe? Ele tem que aprender a ouvir não, e você tem que aprender a falar o não. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem resolvido, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!